Olá, amigos! Começa agora mais um Fala Vereador, este espaço destinado aos parlamentares de Itajaí para exporem suas pautas legislativas e comentarem os principais assuntos da cidade, sempre com prioridade no interesse público. No programa de hoje, participa aqui no estúdio conosco o presidente da casa, o vereador Marcelo Werner, do PSC. Olá, vereador. Prazer recebê-lo novamente aqui no estúdio. Olá, Maurício. Olá a todos que nos acompanham nesse momento e na sequência também nas nossas redes sociais. É um prazer estar aqui hoje no Fala Vereador, conversando um pouquinho das nossas ações, do nosso mandato, que tem em paralelo, com a presidência, ainda assim nós temos as atividades relacionadas à vereança. Vereador, como tem sido para o senhor equilibrar as intensas atividades da presidência da Câmara nesse movimentado ano político com o trabalho do gabinete de vereador? Primeiro aqui, fazer um recorde especial, agradecer toda a assessoria, tanto da presidência quanto do mandato do vereador. É bastante corrido, sim, são bastantes atividades institucionais da casa, da administração e projetos da própria casa e também do nosso mandato. Mas para mim está sendo motivo de muito orgulho, muita honra presidir a casa e tratando o nosso mandato também, mantendo as portas abertas, ouvindo a comunidade, apresentando projetos, são inúmeros projetos, e mesmo sendo um ano atípico, esse ano é um ano de eleição, um ano de bastante correria, mas estou muito à vontade, muito motivado, entusiasmado, porque gosto muito de fazer o que faço, que é trabalhar com as pessoas, poder auxiliar, ajudar e pensar no desenvolvimento da nossa cidade. Vereador, o senhor se impôs bastante em todo o dilema das duas greves pelas quais o município passou para tratar da questão do Fundeb com relação ao quadro do magistério e também o quadro dos servidores gerais com relação à retirada dos 9,32, depois foi tudo resolvido já essa questão da reposição inflacionária. Mas o senhor se envolveu como presidente da casa. Todas essas demandas políticas, elas chegaram também a impactar e o senhor ter que mobilizar a atividade parlamentar como vereador para poder articular politicamente, conversar com ambos os lados envolvidos? Sim, Maurício, nós, enquanto parlamentar, enquanto nosso mandato, enquanto instituição, também se envolvemos de maneira diferenciada. A Câmara se projetou nessa greve no sentido de estar auxiliando. Nós percebemos o quanto faltava diálogo em algum momento, tanto do governo com o sindicato com o governo, e era um tema que nos preocupava bastante no nosso mandato. Muitos professores, servidores nos procuravam e nós se envolvemos ao ponto, sim, de assumir muitas responsabilidades. A própria garantia do aumento da revisão geral anual do 22,58, que concretizou recentemente, foi fiada, vamos dizer assim, com garantias da presidência da Câmara e do nosso mandato. Nas reuniões com o sindicato e com o governo, nós colocamos como credores no sentido da boa palavra que isso fosse cumprido. Então, para ver quanto a Câmara realmente e o nosso mandato se envolveram em várias ações. Claro que foi uma greve muito tensa, uma greve que foi de ambos os lados, talvez com alguns equívocos, alguns erros, mas entendo que talvez essa greve possa servir para que no futuro a gente possa ter outras lições. Mas o ideal é que a gente possa sempre manter o direito dos trabalhadores, dos servidores, que sempre possa ser percebido as questões do ponto de vista do servidor, muito embora às vezes a gente lamenta que alguns poderes ou alguns dirigentes públicos acabam virando as costas para os servidores. Eu penso muito diferente. Eu acho que o diálogo, e nesse caso a mesa de negociação, ela precisa frequentemente estar aberta e conversando sempre com os servidores. Quando a gente fala de aumento de salários, de reposição, é importante, mas é importante também condições para o bom serviço, condições de trabalho. Hoje nós recentemente estávamos num colégio, num CI, nós percebemos ali o quanto os professores retiram dos seus próprios vencimentos dinheiro para comprar massinha, dinheiro para comprar bombona de água, dinheiro para comprar, fazer manutenção nos ar-condicionados. Então, essas questões da qualidade da prestação de serviço do município e também da valorização dos servidores sempre precisa estar em pauta e, por essa razão, nós se envolvemos ao máximo, sempre pensando nos nossos servidores e na nossa população. Vereador, ao longo da sua trajetória como parlamentar aqui na Câmara de Vereadores, o senhor sempre se envolveu muito em questões, em políticas públicas para a acessibilidade. O senhor é um vereador com deficiência visual, mas sempre busca trazer temas sensíveis que possam
promover a acessibilidade da população. 2022 marca uma conquista importante de alto impacto para políticas de acessibilidade, que foi a alteração na lei, um projeto de sua autoria do ano passado, número 175 de 2021, alterou a Lei 3.572 de 2000, uma lei municipal, e implementa o piso podotátil na cidade de Itajaí. Essa importante conquista, como que foi construída, vereador? E qual o impacto também, porque tem toda uma questão de planejamento urbano, planejamento financeiro e também a política de acessibilidade, né? Que as calçadas do município de Itajaí muitas vezes não oferecem acessibilidade nem para o pedestre, né? Sem qualquer tipo de limitação. Essa é uma das bandeiras prioritárias do mandato, Maurício, da acessibilidade, né? Seja ela para a pessoa com deficiência visual, para a comunidade de deficientes auditivos, para as pessoas com deficiência física. Então essa é uma bandeira nossa e essa é uma lei muito específica, ao qual nós alteramos o Código de Postura do município de Itajaí, onde nós fomos procurados e ouvimos tanto a ADVIR, que é a Associação dos Deficientes Visuais Itajaí Região, o próprio Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, a Federação Catarinense de Integração de Entidades para Cegos, e tem essa pauta hoje em tantos outros municípios. Itajaí é pioneiro, nós fomos a primeira cidade onde nós regulamentamos, ou seja, a BNT 9050 de 2020, que é uma instrução normativa, ela faculta a implantação do piso podotátil. Então, no nosso ponto de vista, dessas entidades que mencionei, ela está retrocedendo. Então, nós criamos uma legislação própria, uma legislação do nosso município, onde nós estabelecemos que todas as calçadas no nosso município, elas vão se manter no padrão que já tínhamos em outros momentos, que é a instalação do piso podotátil, onde o cego pode se direcionar, e o piso alerta, né? Aquele que nós temos o piso que é aquela valinha, e temos o piso que são as bolinhas, né? Para a comunidade entender. Então, as bolinhas é o alerta e as valetinhas é o direcional. Então, esses pisos vão ser novamente obrigatórios de serem implantados na nossa cidade. Quero aqui comentar o prefeito Vonei Marstoni, que sancionou a nossa lei, então ela está em vigência. Todos devem, tanto o município, quando for fazer suas obras, e também os moradores, que são responsáveis por suas calçadas, né? A calçada no nosso município ela é de responsabilidade do proprietário, então todos que forem fazer essas mudanças precisam garantir a acessibilidade utilizando o piso podotátil direcional e o sinalizador. Então, foi um trabalho construído a várias mãos, eu sou pessoa cega, nós fomos em loco também entender o desenho universal que Itajaí estava tentando implantar. Não dá à pessoa com deficiência autonomia, nos coloca em risco porque a gente não percebe, não consegue sentir a hora que está na calçada e a hora que está na pista de rolamento, ou seja, facilmente a gente acaba estando onde passam os carros. Então a única forma foi de fato regulamentar o Código de Postura, aonde devemos e obrigamos que as pessoas e tanto o município, ao adaptar as suas calçadas, façam utilizando o piso podotátil. Muitas ruas vão precisar ao longo do tempo passar por readaptações e alargamento das calçadas. Esse é um desafio também que o município terá pela frente para poder implantar ao longo das décadas, até porque não é de um ano para o outro que se faz em toda a cidade, não é, vereador? Sim, Maurício, é um problema de mobilidade urbana, as calçadas, porque elas acabam atendendo tantas outras pessoas, né? Nós vamos falar aí de todos que se utilizam. As nossas calçadas, nossas ruas não foram pensadas para o tamanho da nossa cidade, então já existem outros projetos para também fazer os recuos das calçadas, onde possam oferecer um passeio um pouco mais largo. Hoje nós temos calçadas muito estreitas, difícil adaptação, mas a nossa cidade precisa sim fazer esses investimentos, e isso é um alerta que a gente faz para toda a comunidade aqui de Itajaí, que possa de fato fazer a sua calçada de maneira adequada, seguindo os gabaritos, porque senão eventualmente pode sofrer uma fiscalização, até um embargo e ter que refazer essa calçada, né? Então a gente deixa essa informação, esse apelo aos nossos itajaienses, aqueles que forem construir suas calçadas, que possam de fato consultar o ICMU e ver qual é o modelo adequado, o modelo sugerido e aprovado por lei. Vereador, o senhor também trabalha no projeto de lei número 55 de 2022 e ele visa aprimorar a questão da titularidade das faturas de água no município de Itajaí, né? Tendo em vista que muitos locatários eles não transferem a titularidade de algumas contas, como energia elétrica ou até mesmo a água, e deixam o imóvel devendo as contas, gerando um problema, um prejuízo para o proprietário do imóvel,
mas também causando um certo dilema, né? Porque no mesmo momento o locatário também não possui aquele comprovante de residência quando não passa a titularidade ou não consegue por algum motivo, vereador. É viável? Sim, é um projeto que a gente acabou percebendo o problema que a cidade tem. Conversamos com um grupo de corretores da área de locação e fomos buscar adaptar a lei nesse sentido. Ou seja, hoje quem vai locar um comércio ou uma casa no nosso município, um apartamento, primeiro que é muito burocrático, né? Você incrementa aí mais documentos, tem que entregar contrato de compra e venda, escritura, então tu vai criando uma burocracia que desestimula e acaba acontecendo até de forma, ficam as coisas engavetadas. Então, com esse projeto, nós queremos diminuir essa burocracia, dar ao locador a possibilidade de ele ter um comprovante de residência, que muitas vezes é solicitado, muitas vezes tem pessoas morando aqui 10, 15, 20, 30 anos no aluguel, e não consegue comprovar a sua residência, vê que distorção. E a outra situação também nós vamos dar ao locador, perdão, ao locatário, nós vamos dar garantia do comprovante de renda, comprovante de endereço, e ao locador nós vamos dar a garantia que as dívidas adquiridas em razão do uso do consumo da água vão ficar vinculadas ao CPF da pessoa. Ou seja, hoje as pessoas, algumas, né, quando acabam deixando seus imóveis, deixam ali com uma dívida considerável de água. Então nós estamos remodelando, entendemos que deve ser moderno, tem que ser no CPF da pessoa. A energia elétrica já é assim, né? A Celesc no estado de Santa Catarina já faz o vínculo através do CPF e a Semasa, de maneira muito arcaica, burocrática, cria esse entrave. Então nós estamos criando essa legislação, percebendo a dificuldade que a sociedade nos trouxe e também consultamos os corretores que entenderam que é bastante válido e vai dar dinâmica e vai atender tanto o locador quanto o locatário. Assim que aprovado, é fácil resolver também, né? Sim, assim que aprovado, essa solução ela fica viável, então a Semasa vai fazer o cadastro direto no CPF da pessoa e não vai ter tanta burocracia como hoje a gente tem para fazer essa transferência ou para poder receber o serviço de água e esgoto nas alocações do nosso município. Vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Até mais! Voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Hoje participa conosco o vereador Marcelo Werner, do PSC. Bom, vereador, o senhor também é autor de um projeto, o 51 de 2022, que declara de utilidade pública a Associação de Amigos do Museu Histórico e Arquivo Público de Itajaí. Qual a importância da declaração de utilidade pública para essa entidade e qual a contribuição da associação para o museu, para o arquivo público? Fiquei muito feliz em receber os representantes da instituição. Cita aqui o professor Edson Dávila, um professor historiador, foi secretário de Educação do nosso município, ex-vereador desta casa também, que nos procurou para trazer essa pauta para que possamos denominar como utilidade pública a associação. Então, é um trabalho que eles realizam em apoio aos museus, em apoio ao Arquivo Público de Itajaí, né, no sentido de fomentar recursos, no sentido de fazer a defesa desses órgãos que possam receber as manutenções. Então, eles têm um zelo e um trabalho importante para a cultura, para a história do nosso município. Então, o título de utilidade pública vai conceder a eles as possibilidades da associação estar buscando implementar convênios, ou seja, receber recursos, receber aporte financeiro, apoio, tanto do município de Itajaí, quanto do estado de Santa Catarina e até mesmo do Ministério da Cultura, alguns programas, algumas linhas de créditos para financiamento da cultura do nosso município. Então, é uma entidade que realiza um trabalho muito importante, uma entidade que tem toda a sua direção, seus associados, pessoas ligadas à cultura do nosso município e que entendo importante eles terem, de fato, o título de utilidade pública para que possam ter essas garantias que a utilidade pública oferece, principalmente possibilitando os convênios para que eles possam também desenvolver outros projetos e que sempre são pautados na cultura do nosso município. A utilidade pública, independentemente para qual associação for, ela sempre permite
a expansão das atividades, né, e a segurança também jurídica, né, vereador? Perfeito, Maurício. Tendo o título de utilidade pública, todas as instituições que assim possam receber, lembrando que só são as instituições filantrópicas, assim que é regrada a lei aqui na Câmara de Vereadores, no sentido de oferecer ou receber. Então, essa entidade está revestida com todos os pré-requisitos e tem essa garantia também de utilidade pública. Todos os entes ou todos os outros órgãos que venham a pactuar, a conveniar com a instituição, vão ter a certeza que ela é uma entidade que está realmente atuando em prol daquilo que está estabelecido no seu próprio regimento. Também temos que enfatizar, até fazer um parêntese na entrevista, vereador, para falar da declaração de utilidade pública da Casa Biel, Associação Gabriel Costa Coelho. Teve aqui, participaram aqui da sessão da Câmara de Vereadores, usaram a tribuna, foi aprovada a utilidade pública, uma entidade nova, mas ela vem suprir uma demanda muito importante aqui na sociedade de Itajaí, não é, vereador? Sim, Maurício, bem lembrado, deixar aqui um abraço, um carinho enorme ao Júnior e à Andréia, que são os pais do saudoso Biel, que gerou o nome da Casa Biel e que gerou todo esse projeto de grande relevância social, onde esses pais, após passar por uma situação bastante delicada, né, encontraram forças ainda para poder ajudar outras famílias que eventualmente estejam na mesma situação, que é das crianças que estão aí com leucemia, outro tipo de câncer infantil, que precisam às vezes de tratamentos, e esses tratamentos são geralmente fora dos seus domicílios. Então eles implantaram a Casa Biel, que vai dar todo esse suporte, todo esse apoio, esse acolhimento aos pais com informações. Imagina, né, a dificuldade, o drama de receber um diagnóstico de um filho com uma patologia, com um quadro clínico tão grave e não ter alguém para trazer esse amparo e até mesmo às vezes não ter como fazer o tratamento porque falta onde ficar. Então a Casa Biel vai ter esse papel importante, de grande relevância social, ao qual nós também temos muito orgulho, muita felicidade de ter sido o vereador proponente da utilidade pública dessa instituição. Vereador, um outro projeto que trata a respeito de conscientização sobre acessibilidade, mas também de prevenção à deficiência visual é de sua autoria. O projeto número 62 institui a campanha Abril Marrom, dedicada à conscientização sobre a importância de prevenção e combate à deficiência visual aqui no município de Itajaí. Quais medidas devem e são carentes de divulgação, de conscientização e de campanha, vereador? Primeiro, Maurício, nós precisamos incentivar o diagnóstico precoce, né, de todas as doenças. A gente sabe que na área da saúde, cada dia, cada segundo favorece uma boa recuperação. Eu mesmo sou cego vitimado do glaucoma congênito, ou seja, é uma patologia que eu nasci com ela, mas ela é muito silenciosa. O glaucoma hoje traz um número grande de pessoas com deficiência, se tornam cegos, porque ela é muito silenciosa e quando tu percebes, tu já perdeu a visão, então é difícil recuperar. E tantas outras, né, retinose pigmentar e todas as outras doença do olho, que são muito silenciosas. Então nós queremos com o projeto do Abril Marrom trazer esse debate, levantar o diagnóstico e ao mesmo tempo também fomentar o conhecimento do Braille, fomentar o conhecimento das estruturas que dão autonomia à pessoa com deficiência. Então nós vamos fazer uma relação. Nós queremos que possamos ter campanhas de conscientização e de diagnósticos precoce, né, em geral, principalmente nas escolas, né, que precisam ir lá, que tem um público-alvo que a gente pode ainda evitar, né, deficiências mais severas e ao mesmo tempo também trabalhar essa lei no sentido de dar e trazer à comunidade o conhecimento da pessoa com deficiência visual. Entidades e instituições ligadas ao poder público também podem promover campanhas específicas para o Abril Marrom e colocar na mídia, né, vereador? Sim, as entidades vão poder realizar e nós vamos cobrar muito da Secretaria de Educação, que nesse mês eles possam estar realizando realmente juntos às suas unidades escolares, às suas salas de aulas, essa busca ativa, né, de identificar esse aluno que possa ter alguma deficiência e ao mesmo tempo também nós vamos estar incentivando que o município nesse período, né, na área da educação, possa também estar fomentando cursos continuados para os professores na área das questões da educação da pessoa com alguma deficiência visual. Vereador, o senhor também está trabalhando num projeto de lei, o 31 de 2022, que visa proibir a circulação de veículos do sistema de transporte público coletivo que apresentem qualquer tipo de defeito, de dano nos equipamentos para a acessibilidade. É viável a fiscalização disso, a cobrança disso? O que pode ser aplicado
de responsabilização, como multas ou outros mecanismos? Maurício, a tua pergunta é bastante interessante. Quando a gente fala de fiscalização, realmente, né, nós temos uma quantidade de lei, um arcabouço legislativo bastante recheado, vamos supor, de todas as legislações, mas nós somos muito precários, a administração pública, eu falo aqui do município, na fiscalização. É muito complicado, várias situações que o município atravessa e nossas fiscalizações são muito precárias. E nesse caso é uma lei que nós buscamos sim, que os ônibus imediatamente ao encontrar ele com equipamento não funcionando para acesso da cadeira de rodas, ele possa ser retirado de circulação e claro que depende muito de fiscalização, mas nesse caso específico, a própria população ela vai acabar sendo o fiscal desse projeto, né? Vai ter um canal de denúncia, vai ter a ouvidoria, tem o próprio Ministério Público, tem a própria Câmara, então acredito que nesse aspecto dessa legislação o próprio usuário acaba sendo o fiscal da lei, mas é bem verdade que há muita lei no nosso município, há muitas situações que o município está deixando muito a desejar na área da fiscalização. Vereador, com relação ao cadastramento, a coleta de dados a respeito das pessoas que possuem algum tipo de necessidade especial dos serviços públicos, ainda falta no município uma centralização disso, porque hoje a gente vê que depende muito das entidades que trabalham com as causas para termos acessos a esses números. Maurício, eu defendo muito que o município possa ter ligado ao gabinete do prefeito um responsável, um coordenador, um dirigente, algo que alguém possa trabalhar com as políticas da pessoa com deficiência. Recentemente eu estava em Florianópolis tem hoje uma coordenadoria, ou seja, as políticas da pessoa com deficiência, elas são transversas, elas vão estar em vários setores dentro de uma prefeitura. Ela não é só uma política de assistência, nós não somos só uma pessoa, ou somos pessoas que temos direito à assistência. Nós somos pessoas com deficiência que temos direito como qualquer outro cidadão, ou seja, nós temos direito à área da saúde, à área do esporte, à área da cultura, à área do lazer. Então, é preciso que nós possamos, e defendo isso há algum tempo, no município de Itajaí, ter alguém que possa responder essas demandas. Responder no sentido de triangular, ou seja, com a própria sociedade civil organizada ou com o cidadão da pessoa com deficiência, com o executivo, essas adaptações às leis, o cumprimento de lei. Então, a gente busca, esperamos também que possamos construir aqui no município algo que possa, de fato, atender essas legislações que já existem, mas que hoje depende muito, de fato, de uma política pública e que possa ter como referência uma coordenadoria ligada ao gabinete do prefeito. Vamos fazer mais um rápido intervalo, já voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Até mais! Voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco o vereador Marcelo Werner, do PSC. Bom, vereador, o senhor também é autor de um requerimento que propõe a realização de uma audiência pública. Será realizada nos próximos dias aqui na Câmara de Vereadores para tratar a respeito da tecnologia 5G de internet. Quais principais pontos precisam ser debatidos e discutidos no âmbito do município, vereador? Maurício, é uma matéria que eu me interesso muito por tecnologia. Nós realizamos já no nosso mandato, uma audiência pública onde tratamos de cidades inteligentes. Eu tive no interior de São Paulo, no São José dos Campos, uma das cidades que mais utiliza tecnologia no nosso país. Vai ser a primeira cidade a receber o selo de cidade tecnológica do nosso país. E o debate do 5G ele se faz necessário por essas razões, né? Nós temos hoje muita tecnologia, temos muitas ferramentas, muitos serviços públicos que podem ser melhorados e a 5G ela vai ser um novo salto na internet do Brasil, como já em muitos outros países. Ou seja, ou nós preparamos a nossa cidade e a audiência pública ela vai servir para isso, para que a gente possa discutir com a comunidade as alterações de lei, são muitas leis que precisam ser alteradas. Nós temos outros modelos de antenas que são implantadas, não são mais essas enormes antenas que ficam em cima dos morros, essas antenas de 5G, elas são módulos menores que ficam ao longo das vias, das ruas aí espalhadas. Então, é um debate que precisa ser feito para que nós possamos também colocar a Itajaí
já como uma das primeiras a receber o 5G no país. Ou seja, a Anatel disciplinou que vai ser as capitais, mas nós temos certeza, por todas as pessoas que nós conversamos, autoridades do assunto, que as cidades que tiverem adequadas, tiverem com a parte tecnológica, de infraestrutura preparada, eles vão autorizar. E isso também significa investimentos. Hoje, muitos empresários acabam buscando as cidades, acabam buscando os locais para investir, onde tem essa estrutura. Então, ela tem um reflexo muito grande no desenvolvimento da nossa cidade, o 5G, mantendo a competitividade, mantendo o Itajaí no seu desenvolvimento, e também vai servir para que nós possamos melhorar uma série de prestação de serviços públicos para o cidadão de Itajaí. O senhor acredita que das discussões poderá ser elaborado um documento para reivindicar ou até mesmo definir algumas políticas municipais? Perfeito, Maurício. Nós vamos ter que seguir com essa audiência nós já estamos apresentando uma série de leis que precisam ser alteradas. Nessa audiência nós vamos expor a toda a comunidade, vamos estar recebendo autoridades que já debatem também esse tema em outros municípios e devemos sair dessa audiência assim com uma série de ações relacionadas principalmente à alteração legislativa para que possa ter investimentos e também alguma política pública que o próprio município venha a adotar para a implantação do 5G, garantindo cobertura a todos os itajaienses. Vereador, o senhor também vai participar de um seminário de inclusão e acessibilidade de Itajaí, realizado pela Federação de Consórcios, Associações e Municípios de Santa Catarina, FECAM, em parceria com a Câmara de Vereadores. Acontece no dia 8 de junho, aqui na casa. Além das palestras, haverão também algumas mesas de debates. O senhor vai participar de algumas discussões. O que o senhor espera e o que precisa ser urgentemente discutido com relação ao tema? Primeiro, nós somos a primeira Câmara, Maurício, junto com a FECAM, a realizar um evento nessa natureza. A própria FECAM é a primeira instituição de federações de municípios de todos os estados, é a única que tem um departamento que debate inclusão e nós vamos estar realizando em parceria com eles o primeiro seminário municipalista de inclusão e acessibilidade. Qual é o nosso objetivo quando conversamos com a FECAM? É que nós possamos espraiar aqui na nossa região, na ANFRE, para o estado inteiro, mas principalmente aqui, essa percepção, essa necessidade de discutir acessibilidade, né? Nós estamos numa rota de pleno desenvolvimento, uma rota que tem vocação turística e nós precisamos trabalhar a acessibilidade, principalmente as barreiras arquitetônicas. Então é um seminário onde nós vamos estar discutindo muito as questões realmente de barreiras arquitetônicas, ou seja, das adaptações ou das novas construções do poder público, garantindo acessibilidade plena. Então esse é o nosso desejo, criando esse seminário, estando no seminário e a Câmara realizando o seminário, é trazer todos esses municípios para essa reflexão e que de fato implantem a acessibilidade, fazendo realmente a inclusão da pessoa com deficiência nas cidades, né? As cidades elas servem para todos e resgatando um pouco a pauta anterior, o 5G e as cidades inteligentes também vão servir para a garantia de acessibilidade. Mas então são temas que nós vamos correlacionando no nosso mandato, a qual eles vão se afunilando no bom sentido, mas com esse grande desejo, né, que nós possamos ter as cidades acessíveis e o seminário tem esse tema. E nós vamos estar apresentando, eu vou estar apresentando nesse seminário boas práticas, né? A Câmara aqui hoje, a nossa casa, a Câmara de Vereadores de Itajaí, ela é uma Câmara que tem 100% de acessibilidade nas questões de acessibilidade de barreiras arquitetônicas, de informação. Claro que a gente está buscando melhorar com outros mecanismos, outras ferramentas, mas hoje a pessoa com deficiência, comparada com outras câmaras, a nossa já tem uma garantia aí de uma autonomia bastante interessante e é isso que nós vamos estar apresentando também nesse seminário no próximo dia 8 de junho. Vereador, tem um outro assunto que o senhor está também engajado em trazer discussão para dentro da casa. A gente até já teve alguma discussão aqui na Câmara de Vereadores, que é com relação a uma decisão do Supremo Tribunal Federal que trata a respeito dos royalties do petróleo, né? Parece que Santa Catarina será contemplada com alguns royalties. Itajaí poderá se beneficiar disso, vereador? O que o senhor tem acompanhado das discussões do assunto? Essa é uma matéria antiga, bem densa no debate jurídico. Isso começou lá em 89, 93, a qual o Santa Catarina debatia o direito dos royalties da exploração de petróleo, considerando que os postos de exploração estavam dentro das linhas marítimas do estado de Santa Catarina. Essa decisão veio em abril desse ano. O Supremo Tribunal Federal considerou sim Santa Catarina, essas bases de exploração de petróleo são
ligada a Santa Catarina, então os royalties devem ser pagos ao município ao estado de Santa Catarina. E Itajaí terá um reflexo bastante interessante, né? A gente percebe tantas outras cidades, principalmente no Rio de Janeiro, quanto se desenvolveram com esses recursos. Então nós estamos atentos, estamos cobrando da Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina que nós possamos acompanhar a execução, ou seja, a condenação já veio, os estados que receberam, que foi Paraná e São Paulo, vão ter que devolver a Santa Catarina e da agora em diante esses recursos já vão ser pagos direto a Santa Catarina. Mas nós queremos, a gente sabe que para a cidade se desenvolver, para que possamos continuar com escola de qualidade, saúde de qualidade, que possamos ter os serviços de qualidade, precisa recurso. Então esse é um desejo nosso também, ficar atento, ficar cobrando o governo do estado ou o judiciário para que esses recursos possam ser aportados em breve nos cofres do nosso município. Vereador, obrigado por aceitar o convite e participar conosco do programa. Seja sempre bem-vindo ao Fala Vereador. Eu que agradeço, Maurício, a oportunidade. É sempre um prazer estar aqui na TV Câmara e podendo trazer um pouquinho do nosso trabalho, do nosso mandato no dia a dia. A todos, muito obrigado, fique com Deus e até a próxima oportunidade. Obrigado a você também que nos acompanhou. Lembrando que este e outros programas estão disponíveis no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí, no YouTube, e são transmitidos no canal 14 da Claro TV. Até a próxima!